Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e você está no quarto episódio da nossa playlist de Deep Learning com PyTorch. Nesse vídeo, seguindo a nossa linha de raciocínio sobre tensores, nós vamos explorar algumas das operações matemáticas que podemos fazer com eles. Beleza? E se você gosta de conteúdo relacionado a visão computacional, machine learning, inteligência artificial, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe essa playlist. E vale ressaltar que eu tenho um e-book sobre detecção de faces com visão computacional que está na descrição desse vídeo aqui, onde eu explico 3 métodos muito utilizados com várias aplicações, exemplos de códigos, tudo bem detalhado no e-book por apenas R$19,90. Então vai estar aqui na descrição para você adquirir, beleza? Inclusive, um dos métodos a gente utiliza redes neurais convolucionais. Então, vamos para o vídeo. Estou aqui no meu notebook, vou conectar aqui no Google Colab e vou importar o PyTorch e também vou importar só o PyTorch. O NumPy a gente não vai usar nessa aula. Então, beleza, importamos o PyTorch. Agora eu vou criar um tensor A, que vai ser torch.tensor. Tensor é o método que a gente utiliza para criar um tensor manualmente. A gente ainda não tinha utilizado esse método. Nós utilizamos o método range, onde ele gera valores aleatórios, e utilizamos o método arrange, que cria um valor de 0 até o valor que nós digitamos menos 1, então se eu passar arrange 10, vai criar um tensor de 0 a 9. Aqui o torch.tensor, a gente consegue definir os valores. Então 1, 2, 3 e 4 vai ser um tensor de uma única dimensão. E o tensor B vai ser torch.tensor 5, 6, 7 e 8. Então beleza, criamos esses dois valores. Temos 2 tensores. Se eu quiser somar esses 2 tensores, muito simples, eu posso pegar tensor A mais tensor B e eu tenho a soma. Então 6, ele vai somar elemento por elemento. Então o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna, ele vai somar com a primeira linha e a primeira coluna do outro elemento. Então, para que essa soma seja válida, os tensores têm que ter exatamente a mesma dimensão. Então ele vai somar 5, 1 com 5, 2 com 6, 3 com 7, 4 com 8. Se eu colocasse aqui, por exemplo, mais um elemento e executasse, ia dar erro porque os dois precisam ter a mesma dimensão. Ok? Então, assim a gente consegue somar. Outra forma de eu somar é utilizando torch.add. E daí eu passo tensor A e tensor B. Dessa forma eu também tenho o mesmo resultado, não muda nada, exatamente a mesma coisa. Eu somar aqui, ó, a única diferença é que eu estou utilizando o estilo longhand, que é quando eu uso a própria biblioteca, ela tem um método e eu passo os meus objetos como os parâmetros para esse método, sendo que esse método executa a soma, certo? Nesse caso a gente somou direto, aqui a gente utilizou o PyTorch. Podemos também fazer a subtração, tensor A, tensor B menos tensor A, e temos 4, 4, 4 e 4. Da mesma forma a gente pode subtrair utilizando torch.sub, tensor B e tensor A. Então, mesmo resultado. Fizemos adição, multiplicação, temos também a multiplicação. Então, na multiplicação a gente vai pegar tensor A vezes tensor B. Note que isso parece simples, mas isso uma vez não era tão simples fazer isso, tá? O PyTorch ele simplificou muito a forma como a gente faz essas operações. É simplesmente uma conta como qualquer outra, a gente pode pegar esses valores desde que os tensores eles estejam com a mesma dimensão e multiplicar um por outro, cara, isso é muito louco, mas funciona.
E a outra forma da gente fazer a multiplicação é tensor, ponto, tensor, eu posso pegar, não, torch, ponto, mul, de tensor A com tensor B. Eu digitei errado, tensor B. Aí, mesmo resultado. Então, outra coisa que a gente pode fazer é a divisão, também, mesma coisa, divisão. Eu posso dividir tensor B dividido pelo tensor A, ou fazer torch.div tensor B com tensor A. Então, dá exatamente a mesma coisa. Então, essas são as 4 operações básicas. A próxima operação que a gente vai fazer com tensores é o resto da divisão. Então, se eu pegar o tensor B, resto da divisão, com o tensor A, o que isso vai fazer? Ele vai dividir cada número do tensor B pelo número do tensor A e vai pegar os restos das divisões. Então a gente tem 0, 0, 1 e 0. Porque 5 dividido por 1 tem resto 0, 6 dividido por 2 tem resto 0, 3 dividido por 7 tem resto 1 e 8 dividido por 4 também tem resto 0. Então, essa operação ela é muito útil também quando a gente quer separar determinados valores, quando a gente quer descobrir se um valor é par ou ímpar, então a gente pode utilizar essa operação do resto da divisão. Ou quando a gente quer transformar uma informação para um formato binário também, a gente utiliza o resto da divisão. Outra forma, então essa é a forma nativa, né, com o operador do Python, que é o %, então a gente utiliza % para obter o resto da divisão. E tem a forma do PyTorch, que é torch.remainder. Remainder. Eu posso passar o tensor B e o tensor A. Então ele vai calcular o resto da divisão do tensor B para o tensor A. Então o resto da divisão, a outra operação é a exponenciação, né? A operação do expoente. Então se eu pegar o tensor A e elevar ao valor do tensor B, né? Eu estou basicamente pegando o tensor A e criando o expoente com o tensor B. Então eu vou ter 1 elevado a 5, 2 elevado a 6, 3 elevado a 7 e 4 elevado a 8, que são esses valores aqui, né? Outra forma de eu fazer com o PyTorch vai ser torch.poll, e aí eu posso passar tensor A elevado a tensor B, tem a mesma coisa, então duas formas diferentes também. Fizemos a operação aqui de potência, eu vou criar um novo bloco e tem outra forma da gente fazer a operação aqui, essas operações, porque toda vez que a gente cria uma variável, ela se torna um objeto aqui do tipo tensor. Esse objeto tem vários métodos. Então se eu pegar, por exemplo, o tensor A ponto, eu tenho eu tenho vários métodos aqui que eu posso estar aplicando. Então isso aqui são operações matemáticas e uma dessas operações é o add, operação add. Então se eu der torch.add e passar o tensor B aqui, por exemplo, eu vou estar somando o tensor A com o tensor B. Então aqui eu fiz a operação de soma, eu posso acessar o valor do tensor A aqui, vai ser 1, 2, 3, 4. Então beleza, acessei aqui os valores do tensor A. Eu posso pegar esses valores do tensor A e dizer que o tensor A recebe tensor A mais tensor B. Outra forma de eu fazer isso seria dizendo que tensor A mais igual a tensor B. Se eu acessar aqui o valor do tensor A, eu tenho 6, 8, 10 e 12. Por quê? Agora eu atribuí um valor ao tensor A. O tensor A não vale mais 1, 2, 3 e 4.
ele vale 6, 8, 10 e 12, que são os valores do tensor A mais do tensor B. Outra forma de eu fazer isso, sem dizer que tensor A recebe o valor de tensor A mais igual ao valor do tensor B, né? Seria como? Eu vou apagar esse bloco de código e vou executar tudo de novo, para a gente manter os valores das variáveis. Então eu vou dizer que tensor A, eu tenho o método add, também o método add, só que eu tenho esse método add underline, e passo aqui o tensor B. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu estou pegando a minha variável tensor A, estou somando com a variável tensor B e estou armazenando o resultado na variável tensor A. Então a gente pode ver aqui, ó, tensor A, já até apareceu ali, mas eu vou mostrar de novo. Então tensor A recebe 6, 8, 10 e 12, que é a soma do tensor A com o tensor B. Legal, né? Então eu vou até adicionar um comentário aqui, ó, dizendo que são as mesmas coisas, ó. Tensor A recebe tensor A mais tensor B. Então, essa operação. Então, quando você vê esse underline aqui, você vai saber que eu estou jogando para dentro dessa variável a operação aqui. Então, se é torch.add underline, eu estou somando o valor dessa variável com essa e jogando para dentro da primeira variável. Não que isso seja muito útil, mas é bom para quando você for olhar um código aqui utilizando o PyTorch, e muitas vezes essas operações elas são realizadas e você olha, bate o olho e fala, nossa, mas o que é esse underline? Então ele é basicamente isso, pegar o resultado e jogar para dentro da primeira variável, ok? Então pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram conhecer mais operações aqui com tensores, a gente tem essa documentação aqui que ela é imensa, ó, tem vários métodos aqui que a gente pode estar utilizando. E percebam que muitos deles têm o valor, o método original e o underline. Então a gente tem, por exemplo, mu e mu underline, que são... o underline joga o valor para dentro da variável. Então eu tenho aqui o neg e o neg underline. Então são vários métodos que eu tenho aqui para poder estar utilizando, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai começar a construir a nossa rede neural com o nosso dataset, que eu vou estar mostrando para vocês qual que nós vamos estar utilizando para fazer o treinamento da rede neural utilizando o PyTorch. Beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e até lá!